Confia no Senhor todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Conhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério da presença. Primeiro dia do ano, dia do Senhor, quando buscamos a tua face, toda a igreja reunida, reconhecendo, Senhor, a tua soberana mão, a tua vontade perfeita, reconhecendo o teu poder. Tu és o Todo-Poderoso, Senhor, e acima de tudo reconhecendo a tua santidade, Senhor. Quando tu exiges do teu povo que o teu povo te imite na santidade. Também escuta as nossas orações, Senhor, no teu trono da graça. Recebe as nossas oferendas, fala aos nossos corações pela leitura da Escritura, pela pregação, quando tu edificas o teu povo de forma especial, para que possamos fazer um culto, Senhor, que te agrade. Um culto em espírito e em verdade. Um culto segundo a verdade declarada no Novo Testamento. Um culto de adoradores vivos espiritualmente, que andam em santidade diante de ti e que te percebem, Senhor, em espírito, sem necessidade de imagens de escultura ou formas, Senhor, porque tu não tens formas, tu és espírito, Senhor. Portanto, Senhor, ajuda-nos nesta hora do culto. Celebramos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Cantemos, irmãos, o Salmo 23, conforme está na nossa liturgia. Oh
e na casa de Deus, para todo sempre eu habitarei. A leitura pública da Palavra de Deus está no capítulo 10 do livro do profeta Isaías. Leitura que faremos de forma responsiva. De 2 em 2 versículos. Diz assim a palavra de Deus: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe, a quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória. Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Contudo, isto não se abata a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz, não são meus príncipes todos eles reis. Não é Calno como Carquemes, não é Amate como Arpade, e Samaria como Damasco. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a vossa exploração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abatido, abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que a maneja. Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é igual. Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará física contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinhos e os abrolhos da Assíria num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que o menino saberá escrever o número delas. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que estiverem salvados, nunca mais se esquivarão naquele que os feriu, mas
Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Porque uma destruição é essa já determinada. O Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos: povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Síria vem a Ai, passa por Migron, e em mais larga a sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, Jarramá treme, Gibeá de Saul foge. Ergue com estrídulo a voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó pobre Anatote. Maravilha-se depressa, os moradores de Jebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nob, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Cortará com ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Amém. Oremos, irmãos. Nosso Deus, como cala fundo no nosso coração a tua soberania sobre as nações. Quando nos lembramos, Senhor, da tua escritura, nós vemos como tu formaste os povos, como multiplicaste as gentes e as espalhastes, ó Deus, obrigatoriamente por toda a face da terra, reunindo o Senhor em seus locais determinados e formando as nações, e orientando-as, ó Deus, e dando estações frutíferas, dando condições e riquezas para que elas se organizassem e elas se estabelecessem. Mas os homens, Senhor, sempre procuraram a soberba, sempre procuraram, Senhor, agir em desconformidade com a tua palavra. E então, ó Deus, tu enviaste juízos, Senhor, sobre as nações de toda a terra. No entanto, Senhor, a tua misericórdia sempre foi maior do que os teus juízos. Mas é certo, ó Deus, que aí pela frente vem o dia do juízo, quando no dia seguinte, Senhor, nenhum pecado restará sem julgamento. Todos os pecados serão definitivamente julgados, ó Deus. Mas, nosso Deus, não somente sobre as nações, mas também sobre as nossas vidas, Senhor, tanto as famílias como as vidas em particular. A tua soberania, Senhor, se estende, Senhor, altiva sobre todos nós. Por isso, Senhor, que nos curvamos diante de ti, reconhecendo que dependemos de ti para todas as coisas, Senhor, para que possamos pregar essas verdades, a fim de que os homens, Senhor, deixem o seu orgulho, a sua soberba, a sua presunção, e busquem depender de ti, busquem depender do Altíssimo, porque tu és o dono, Senhor, de todas as coisas. A ti, Senhor, pertencem os céus e a terra, o mundo e os que nele habitam. Portanto, Senhor, que essa pregação seja fácil na nossa boca, que essa prática seja fácil, Senhor, no nosso viver diário, a fim de que tenhamos, Senhor, toda a facilidade de anunciar essas tuas virtudes, Senhor, essa tua condição soberana a todos os homens, e assim todos venham a se curvar diante de ti, muito mais, Senhor, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, confessando toda língua que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças te damos pela tua palavra, pela leitura que fizemos,
em nome de Jesus. Amém. Ainda que pensem, irmãos, então temos os dois salmos que estão indicados: Salmo 99, depois do Salmo 125. Salmo 125. Quem confiar em Deus é qual motivo.
Santíssimo Deus, eterno Pai que estás nos céus, que o teu nome, Senhor, seja eternamente, ó Pai, louvado, exaltado, Senhor, acima de tudo e de todos, ó Pai. Santíssimo Deus, nós, ó Pai, estamos neste momento, Senhor, com nossos corações cheios de gratidão, Senhor, pelo ano que se encerrou, ó Deus, pelo Senhor ter nos sustentado, ó Pai, em todas as coisas, ó Deus. Um ano de dificuldades, ó Pai, de desafios, de tristezas, mas em tudo, Senhor, Tu nos sustentaste, ó Deus, com a Tua poderosa mão. O Senhor proveu cada uma, Senhor, de nossas necessidades. Como Tu prometeste, assim Tu cumpriste, Senhor. E estamos, ó Deus, diante de Ti, no primeiro dia do ano, no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, Pai, para Te adorar, Senhor, para Te exaltar, para render a Ti, Senhor, o louvor e a adoração que só a Ti é devido, Senhor. Também trazemos, ó Pai, diante de Ti, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Deus, cumprindo, Senhor, aquilo que nos cabe e com alegria, Senhor, em nossos corações, ó Deus. Nós confessamos, ó Pai, que dependemos de Ti, Senhor, para todas as coisas. O nosso sustento, Senhor, a provisão, ó Pai, vem somente de Ti, Senhor. Da mesma forma que o Senhor alimenta os pássaros no campo, Senhor, Tu também alimentas o Teu povo, Senhor, mas com muito mais carinho, Senhor, com muito mais cuidado, Senhor, com promessas, ó Deus. Nos faz, ó Pai, reconhecer, Senhor, a cada dia, a cada momento, ó Deus, que somos Teus, que pertencemos a Ti, Senhor, e tudo que somos e tudo que temos, ó Deus, na verdade, vem de Ti e é por Tua graça, ó Pai. De modo, Senhor, que estejamos sempre, ó Pai, humildes na Tua presença, gratos, ó Deus, pelo Teu favor sobre nossas vidas. Continua, Senhor, abençoando a Tua obra aqui na terra, Senhor, que é sustentada pelo Teu povo. Continua, Senhor, provendo aqueles que estão em necessidade, Senhor. Continua, ó Pai, fomentando, Senhor, as missões ao redor do mundo, também aqui ao nosso redor, Senhor, na nossa região, para que o Teu Evangelho, Senhor, se expanda, para que os Teus eleitos, ó Pai, sejam chamados, ó Pai, para que se complete, ó Deus, o Seu número, e assim o Senhor possa retornar para nos chamar ao eterno lar, Senhor. Nos abençoa, ó Pai, pela pregação da palavra que ouviremos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos confessar a nossa fé com a leitura do capítulo 5, terceiro parágrafo. Estamos no capítulo da providência de Deus. A providência é a doutrina que diz que tudo Deus decretou antes da fundação do mundo e no tempo Ele começa a executar. Arrisca tudo quanto Ele planejou. E o nome dessa execução se chama providência. Portanto, tudo que acontece está na providência de Deus. Nada, nenhum fato pega Deus de surpresa. Então diz o terceiro parágrafo assim, no capítulo 5. Normalmente Deus faz uso de meios em sua providência, mas é livre para operar sem, acima e contra os meios ordinários, segundo bem entenda. Normalmente Deus faz uso de meios em sua providência, mas é livre para operar sem, acima de e contra os meios ordinários, segundo bem entenda. Por exemplo, quando uma mulher engravida, Deus está dando um bebê àquele casal mediante os meios. Mas no caso da gravidez de Maria, a Virgem Maria engravidou virgem, então foi uma providência sem os meios. Ela engravidou sem os meios normais. Mas também Deus age acima dos meios. Por exemplo, Abraão tinha 100 anos, o corpo já amortecido. Sara tinha 90 anos, era estéril, já havia cessado o costume das mulheres há pelo menos 40 anos, nunca tinha tido filhos.
e conseguiram engravidar do seu esposo Abraão. Então Deus usou os meios que estavam já amortecidos e agiu acima dos meios, usando a máquina de Abraão e de Sara. Mas também Deus age contra os meios. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente por Nabucodonosor. E depois de algum tempo, tiraram aqueles homens vivos, sem nenhuma marca de fogo, numa fornalha que foi sobremaneira acesa, 7 vezes mais. Não tinha marca de fogo neles, nem marca de fumaça, nem cheiro de fumaça na roupa. Então Deus agiu contra os meios. Os meios, o fogo era para queimar, mas não queimou. Então Deus agiu contra os meios. Então essa é a providência de Deus. Ele age com os meios, age sem os meios, age acima dos meios e age contra os meios, segundo bem entenda. Essa é a soberania de nosso Deus. Então vamos baixar as nossas fotos nesta hora e vamos orar. Lembrando dos pedidos que foram feitos nesta manhã, que foram publicados também. Os irmãos que têm algum pedido também podem colocá-lo diante do Senhor em oração neste momento. Oremos. Nosso Deus, graças te damos pela oração, por esse momento que toda a igreja se prostra diante de ti, entrando, Senhor, no teu trono da graça, confiada no sumo sacerdote das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo, onde cada um dirige a ti, Senhor, a sua oração, e tudo alto da tua morada tu escutas, Senhor, inclinas o teu ouvido para escutar o clamor do teu povo, Senhor. Graças te damos por esse alto privilégio, Senhor, quando nós podemos agradecer a Ti as bênçãos, a salvação, agradecer pelo Senhor Jesus Cristo, agradecer pela igreja, agradecer pela Escritura, acima de tudo, o carro-chefe da nossa vida, o carro-chefe da igreja, aquela sobre a qual toda a vida, a estrutura da vida cristã está assentada. Graças te damos pelos meios, Senhor, que tu providenciaste para que pudéssemos estar em comunhão contigo também. Graças te damos, Senhor, pela provisão espiritual que tu tens concedido a cada um de nós, pelo crescimento, conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a fome pela palavra de Deus, pela Escritura.
Também, Senhor, louvamos o Teu nome pelas bênçãos materiais que Tu tens nos concedido. Bênçãos, Senhor, que nos permite viver nessa terra, Senhor, difícil, uma terra na qual nós somos peregrinos. Dá que possamos aprender sempre o contentamento, Senhor, para estarmos satisfeitos com aquilo que Tu tens nos concedido e lutar, Senhor, através do nosso trabalho, para termos como ajudar o nosso próximo, conforme a Tua palavra manda em Efésios capítulo 4, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa visão da glória celeste. Entender, Senhor, que estamos nesse deserto, rumando para Canaã celestial. Que a nossa pátria não é aqui, Senhor. Que nós devemos, Senhor, estar com os olhos postos unicamente em Ti e na morada celestial. Pedimos, Senhor, que Tu ajudes os irmãos que estão passando por necessidades na saúde, irmãos que estão com dificuldades no emprego, melhoria do emprego. Concede, Senhor, melhores condições a cada um dos irmãos, para que eles possam ter a dignidade, Senhor, de lutar nesta vida de forma satisfatória. Também abençoa os irmãos que estão viajando, Senhor, aqueles que irão viajar de férias. Pedimos que Tu os guardes onde quer que estejam, sobretudo que também obedeçam a Tua palavra, obedeçam a Tua lei, guardem, Senhor, o dia do Senhor e deem testemunho, Senhor, da sua fé. Ajuda-nos, Senhor, na pregação que vamos proferir, para que Teu Santo Espírito possa exaltar Jesus Cristo no nosso meio. Que os irmãos que vão ouvir nesta hora e posteriormente, todos sejam edificados pela Tua preciosa palavra, Senhor. Capacita-nos pelo Teu Santo Espírito, porque nenhuma suficiência nós temos, Senhor, como homens, mas dependemos inteiramente de Ti. Graças te damos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Nesse momento que antecede a pregação, vamos ficar de pé e vamos cantar o Salmo 142.
pois quanto a mim são bem mais fortes. A minha alma, ó, vem libertar. A minha alma liberta, sim, desta prisão. Eu assim renda graças ao teu nome, ó Deus. Enquanto a mim este bem, Senhor, fizeres, os justos, pois, vão rodear-me. Enquanto a mim este bem, Senhor, fizeres, os justos, pois, vão rodear-me. Deixa eu sentar. Nós chegamos ao momento da pregação da palavra de Deus. Vamos abrir a escritura em Mateus capítulo 9. E vamos ver a partir do versículo 27 até o versículo 31. Mateus 9, de 27 a 31, diz assim a Escritura: Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Amém. Os sinais de quem recebe a salvação. Não existe, irmãos, ato mais extraordinário que um pecador possa receber do que o novo nascimento. É a coisa mais extraordinária que a pessoa recebe enquanto estiver em vida. Quando o Senhor traz esse pecador da morte para a vida. Quando isso acontece, esse pecador passa agora a exibir sinais inequívocos de que nasceu de novo. Esses sinais, eles se mostram no comportamento, se mostram nas palavras, nas atitudes, nas ações, nas reações, até nas falhas esses sinais se mostram. Porque o pecador aqui na terra, ele não atinge a perfeição. Então, como crente, ele também mostra as suas falhas. Esse também é um sinal de que ele ainda não subiu aos céus, de que é salvo, mas ainda está aqui na terra. Imagine o irmão que o seu veículo está no deserto. Aí no deserto o motor bate, entra em pane final, e a bateria se descarrega. Aquele carro está morto, no deserto, sem mecânico, sem assistência, sem ninguém. Aí de repente, de modo inexplicável, aquele carro acende os faróis e o motor começa a funcionar. Então você tem certeza que está diante de um milagre. O que houve ali foi um milagre. Não há explicação para esse fenômeno que aconteceu. Assim também, irmãos, do mesmo jeito acontece com aquele que recebe o novo nascimento, com aquele que é alcançado pela graça de Deus. Ele passa a manifestar sinais, como se a bateria acendesse, o motor começasse a funcionar. Todos mostram esses sinais. São marcas indiscutíveis, características
que nos dão certeza de que um milagre aconteceu na vida dessa pessoa. O contexto aqui da passagem é o seguinte: Jesus entrou na casa de Jairo. Os irmãos se lembram do sermão que nós pregamos aqui. Jairo foi desesperado de chamar Jesus. Ele era o chefe da sinagoga. Minha filha morreu, acabou de morrer. Jesus disse: vamos lá. Jairo saiu na frente e Jesus seguindo. Em meio ao caminho, Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue que chegou por trás dele, tocou na orla da veste dele. Terminado aquele episódio, Jesus continua a sua marcha. Quando chega na casa de Jairo, entra, ressuscita a filha de Jairo, entrega a menina viva aos seus pais. Então, quando ele sai daquele ambiente, irmãos, ele encontra, ou é seguido, por dois homens cegos, que exatamente constituem o texto desta pregação. Então, com esses sinais, com esse título, os sinais de quem recebe a salvação, eu vou trazer 3 lições aqui para os irmãos. E a primeira lição é mostrar que uma pessoa que recebe a salvação, ela recebe benefícios espirituais. Quando Jesus sai da casa de Jairo, 2 cegos começam a seguir Jesus. E nessa seguida, algumas coisas interessantes acontecem. Primeira coisa, eles mostram que receberam um novo nascimento. Reparem bem, no versículo 27, diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Esses 2 cegos, irmãos, seguiram Jesus quando ele sai da casa de Jairo. A dificuldade da cegueira física deles não lhes dificulta seguir Jesus. De alguma forma eles seguem Jesus, porque Jesus anda no passo de uma pessoa normal. Uma multidão vai seguir Jesus, mas aqueles 2 cegos estão ali. Eles podem andar, cegos podem andar, mas não podem andar na velocidade de pessoas normais. Mas eles, de alguma forma, eles acompanham Jesus nessa caminhada. Eles ouviram sobre Jesus em algum momento aí para trás, talvez alguma pregação de Jesus, que o ministério dele já vem se desenvolvendo ali na Galileia. Necessariamente ele não conhece Jesus naquela hora, certamente já ouviram sobre Jesus, a pregação sobre ele, o ensino dele, já escutaram. Cegos escutam. E pela providência eles estão ali, perto da casa de Jairo. Quando Jesus sai da casa de Jairo, entregando a menina ressuscitada, e acontece aquela admiração geral das pessoas, e Jesus continua a caminhada dele, e agora a multidão vai atrás. Esse homem vai fazer muito mais coisas, eu quero presenciar. E os cegos acompanham também. De alguma forma eles vão acompanhando. Esse homem pode fazer muito por nós. Esse homem já fez muito por muitas pessoas. Eles podem fazer muito por nós. Nós 2 cegos. Então, quando eles seguem Jesus dessa forma, eles estão, irmãos, manifestando uma conduta de fé. Quem tem fé é porque já nasceu de novo. Porque naturalmente ninguém tem fé. Então eles estão crendo em Jesus. Eles receberam já o novo nascimento, mas nem sabem, talvez. Eles foram salvos pela graça. E quem é salvo pela graça sempre manifesta uma postura de fé a partir de então. Então, nascer de novo e seguir Jesus com fé é um sinal inequívoco de que você nasceu, de que você é um crente, de que você recebeu um benefício espiritual. Então, o primeiro benefício espiritual que eles receberam foi o novo nascimento. Mas tem o segundo benefício espiritual que eles receberam, o quebrantamento. Ainda no versículo 17, 27 está dito: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando. Eles estão clamando: tem compaixão de nós,
essa atitude de clamar, nós sabemos, é um sinônimo de humilhação. A humilhação é uma atitude oposta ao orgulho, à soberba. Soberbos não se humilham, soberbos não pedem, soberbos dão ordens, soberbos mandam, soberbos jamais clamam. Sabe por quê? Porque clamar é você suplicar em desespero, é você dizer: eu estou precisando de algo, me socorra, me acuda. Tudo que o orgulhoso não faz. Esses dois homens aqui estão pedindo compaixão. Tudo que o soberbo não pede. Para o soberbo, irmão, ser alvo de compaixão, de dó, é a última coisa que eles suportam. Muitas vezes a gente vê uma seleção de futebol que ia ser campeã, mas ficou em segundo lugar. Na hora da medalha, eles rejeitam a medalha de prata. Rejeitam, irmãos. Eles pegam de má vontade e nem colocam no pescoço, por conta do orgulho. Eles não pedem, não. Esses dois homens aqui estão pedindo a Jesus por compaixão, por dó. Tem compaixão de nós, tem dó de nós. Nós somos dois coitados, nós somos cegos. Afirma que eles seguiram clamando. Quer dizer, eles não fizeram um clamor somente: o Senhor, tem compaixão de nós. Eles iam seguindo e clamando, uma ação continuada, andando, clamando, humilhando-se. Irmãos, esse é um sinal de coração quebrantado. No entanto, a palavra diz: mas o soberbo, o Senhor conhece de longe. Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Então esses homens nasceram de novo porque manifestaram fé. Jesus resolveu o nosso problema. Isso é fé. Esses mostram a salvação porque mostraram um quebrantamento. Eles se humilharam diante de Jesus. E o terceiro benefício que eles receberam foi que eles mostraram que creem na divindade de Jesus. Ainda no versículo 27 está escrito: partindo Jesus, é filho de Davi. Então, se esses dois cegos estão identificando Jesus como o filho de Davi, é porque eles estão dizendo: esse aí é o Messias, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Então, reconhecer, crer que Jesus é o próprio Deus, ao chamarem Jesus de Filho de Davi. Mas não somente isso, no versículo 28, tem outro reconhecimento que eles creem na divindade de Jesus. Está escrito assim: tendo ele entrado em casa, e Jesus entrado na casa, numa casa posterior, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe: pela ação do Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus que acendeu a luz no coração daqueles dois cegos, e eles reconheceram que Jesus é o próprio Deus. Era isso que Paulo fazia, irmãos. Paulo chegava nas sinagogas das cidades gentias. A estratégia dele era assim: ele procurava a sinagoga. Chegava numa cidade gentia: eu vou aqui começar a pregar o Evangelho, quero fundar uma igreja, vou procurar a sinagoga. Por que a sinagoga? Porque na sinagoga estavam os judeus que já conheciam o Antigo Testamento, que conheciam o filho de Davi, o Messias, como promessa, estavam esperando. Então Paulo chegava lá, abria a Escritura, que era o Antigo Testamento, e arrazoava com eles, mostrando: ó, esse Messias aqui, que vocês creem, que está escrito, e mostrava todos os textos, é Jesus, que já veio, que sofreu, que pregou, foi crucificado, que ressuscitou, subiu aos céus. Era esse o grande trabalho do apóstolo Paulo nas missões aos gentios: mostrar que Jesus, o que Jesus que ele cria, o Jesus de Nazaré, é o Messias que os judeus da sinagoga criam que viria. Aquele contingente já constituía a igreja naquela cidade, a igreja cristã. Homens que no Testamento e agora passaram a crer que Jesus é o Messias, o enviado de Deus.
e passavam a crer na pregação do Novo Testamento. Então tinha uma igreja ali com crentes já irmãos embasados. Então era esse o trabalho do apóstolo Paulo nas suas missões. Pois esses dois, uma discreta, até anônima, reconhecendo que Jesus é Deus, Deus conosco, Emmanuel. Então, irmãos, exibir esses benefícios espirituais é sinal de quem é salvo. Eles mostraram fé. Só quem tem fé é quem nasceu de novo. Eles mostraram quebrantamento. Só quem se quebranta diante de Deus é quem nasceu de novo. E eles mostraram crer na divindade de Jesus. Só quem mostra isso é quem nasceu de novo. Observe, esses homens são cegos da vista. Eles não veem nada. Mas eles são crentes já. Já nasceram de novo. Já receberam o benefício espiritual. Esse foi o primeiro. Físicos. Isso é verdade. Quando Jesus e os apóstolos estavam no mundo, irmãos, preste bem atenção, a escritura não estava completa. Só havia o Antigo Testamento. Sabemos disso. O Novo Testamento estava sendo pregado, mas não podia ser mostrado. Está escrito, porque não tinha. Jesus nada escreveu. Os apóstolos ainda não tinham começado a escrever. Então eles pregavam uma mensagem que não poderia ser comprovada. Por isso que a Escritura, por isso que Jesus, que o Senhor Deus, Ele concedia capacidade aos apóstolos para que eles realizassem sinais e prodígios. Jesus mesmo fez sinais e prodígios, a gente sabe, sem conta. Mas quando a Escritura se completou, esses dons milagrosos, dons é assim, era uma capacidade dada ao crente. Esses dons milagrosos que eram manifestados pelos apóstolos, isso não quer dizer que Deus não continua curando, fazendo sinais e maravilhas. Não quer dizer isso não. Deus continua fazendo sinais e maravilhas. Mas dizer que Ele continua dando dons miraculosos aos homens, isso não mais. Confirmar aquilo que Ele diz com sinais e prodígios, com milagres. A autoridade do pregador está em pregar e dizer, está escrito. E você confere. Se está escrito, é inerrante, é inspirador, é inspirado, é autoritativo, é infalível, porque veio do próprio Deus. Está escrito. Então, o modo hoje, como Deus cura, por exemplo, um enfermo. Fulano está com câncer, como é que Deus cura? Mediante a oração da igreja. E ainda tem mais, a igreja diz, Senhor, cura fulano de tal, de câncer, Senhor. Mas, Senhor, faça-se a tua vontade. Se for da vontade do Senhor, Ele cura mesmo. Se não for, Ele não cura, Ele deixa a enfermidade. Fica ensinando outras lições ao crente. Então você não mata o crente, leva o crente para a glória. A gente sabe, irmãos, que mesmo que o Senhor cure qualquer doença hoje, depois a pessoa morre de novo. Porque o problema do nosso corpo só será curado na ressurreição. O novo nascimento resolve em definitivo o problema do nosso espírito, que estava morto. Mas esse corpo aqui, por mais que o Senhor cure, se Ele curar 1 milhão de vezes, vai chegar o dia que eu vou morrer. E vou ser sepultado e vou virar pó. Ele só vai curar o meu corpo definitivamente com a ressurreição. Mas nós sabemos que os crentes, quando se convertem, mesmo que eles não recebam curas extraordinárias, eles recebem muitos benefícios físicos. Deixa os vícios, deixa de fumar, deixa de se embriagar, horas de sono regulares, que ele só vivia nas ruas, né? Vivia com aquela vida toda louca. Então a vida dele física tem ganho significativo de saúde, de qualidade. Passa a tomar os remédios de forma correta, ele nem ligava para isso. Então ele tem ganho, irmãos. Todo mundo que recebe a salvação tem um benefício, não somente espiritual, mas também físico. No caso desses dois cegos, já tem. Eles foram também em busca de benefícios físicos. Eu sou cego, eu não enxergo.
vou atrás do Senhor, Ele pode resolver o meu problema. E eles foram e receberam, porque foi da vontade do Senhor curá-los. Diz aqui que Jesus deu a esses homens, tocou esses homens. Irmãos, isso é importante porque a gente vive num mundo muito difícil. Nós brasileiros temos o sangue quente, então nós temos um estilo de vida diferente, mas muitas raças, irmãos, no mundo, somente raças europeias, americanas, pensa que pode tocar um no outro, não pode tocar não. Colocar o braço por cima do outro, nem ver, tapinha nas costas, de jeito nenhum. As pessoas não admitem serem tocadas. Que quando você estendia a mão para ele, oferecia um cotovelo. Não vou tocar na sua mão, não. Sua mão para mim é imunda, não sei onde você estava pegando. Assim, estava dessa forma. Muito complicado isso. Raças aí no mundo não é assim, não. As pessoas não se tocam. Mas no caso aqui, esses dois cegos, irmãos, foram objetos do afeto do Senhor. Porque o versículo 29 aqui está dizendo que Jesus lhes tocou os olhos. Jesus tocou nos olhos desses dois homens. O poder de Jesus não tem ninguém. Jesus é o Todo-Poderoso. Nós vimos nesta manhã. Um dos nomes dele, segundo Isaías capítulo 9, é Deus Forte. Né? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Deus Forte, isto é o Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso. Ele podia ter dado uma ordem e o salvo entre o pastor e a ovelha. Repara alguns textos que eu vou lhe mostrar. Estamos em Mateus 9, Mateus 8. Mateus 8, 2 e 3. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Irmãos, a gente sabe, essa era a lei da lepra. Mas aqui a lei funciona diferente. Vamos observar. O leproso sentiu a confiança de se aproximar de Jesus. Ele não se aproximava de ninguém. E se alguém se aproximasse dele, ele rejeitava com a frase imundo. Eu estou imundo. Não venha que você se contamina. Mas no caso de Jesus, ele teve a confiança de se aproximar. Ele se aproximou de Jesus. E ainda dirigiu a palavra: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Irmãos, isso aqui é um quebrantamento total. O leproso dentro de Jesus. Jesus não suporta o que se derrete na hora. Aí Jesus estendeu a mão e tocou no leproso. Tocar no leproso, você fica imundo. Você tem que passar pelas regras da purificação para poder. Não, isso não funciona comigo, não. Eu sou Deus misericordioso. Eu toco no meu braço da mãe. Ele coloca também os filhos nos seus braços. Ele toca em nós. O capítulo 17 de Mateus, a partir do versículo 2, naquele monte da transfiguração, diz que Jesus foi transfigurado diante deles. 3 apóstolos que estavam ali. Seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como. Eles apareceram Moisés e Elias falando. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui, está muito bom. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Tocou-lhes. Jesus tocou naqueles homens amedrontados, sob terror, dizendo: erguei-vos, não temais. Isso aqui, irmãos, é o afeto, é a ternura de que Jesus tem para com seus filhos, no caso aqui, os seus apóstolos. Então ele toca, né? Ele tem um contato físico do toque, mostrando todo o seu afeto pelo seu povo. E no capítulo 20 de Mateus, a partir do versículo 29, nós temos outro episódio que diz assim: saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava.
sentados à beira do caminho, ouvindo que Jesus passava, 2 cegos, é diferente do episódio que estamos pregando nesta noite. Esses estavam sentados à beira do caminho e, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Os olhos. Bastava que Jesus tivesse falado, ter dado uma ordem, mas Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Os irmãos sabem que muitos judeus traziam Jesus, traziam suas criancinhas para Jesus, para que Jesus as tocasse, para que Jesus as abençoasse. E Jesus tomava aquelas crianças no colo, nos braços, e orava por elas. Então, aquele toque com as crianças filhos dos judeus, o povo da aliança do Antigo Testamento, Jesus fazia isso, irmãos. Aquele gesto de afeto, aquele gesto de carinho, de ternura. Então, esse é um grande benefício. Imagine você acabrunhado, chorando no hospital, a morte de um parente, e chega alguém e toca em você, toca na sua cabeça, toca no seu ombro, deixa a mão repousando sobre você. Aquilo é um conforto muito grande, irmãos. Aquilo é um gesto de afeto, de carinho, de ternura. É um benefício físico muito grande. Pois Jesus dá também benefícios físicos ao seu povo. Mas tem outro benefício físico que o texto mostra, que foi a cura da visão. No versículo 9 de Mateus 9, versículo 29, melhor dizendo, diz assim: então lhes tocou os olhos, dizendo, depois do toque, Jesus pronuncia a sua palavra e os cegos foram curados no físico, reabilitando o mais importante sentido que nós temos, que é a vista, a visão. Como Criador do homem, Jesus conhece o nosso corpo na íntegra, como nenhum médico, nenhum cientista pode conhecer. Ele conhece a estrutura de cada órgão, a estrutura de cada sistema, o sistema visual. Ele sabe o que é que está quebrado, ele sabe o que é que está impedindo a visão perfeita. Ele sabe de tudo, ele sabe como consertar. Bastou uma e tudo se emendava, mas ele tocou nos olhos dos cegos e disse: quero, recuperem a visão. Instantaneamente, irmãos, os cegos passaram a ver. Que benefício físico eles receberam? Não somente o toque, mas também a cura, porque concedendo a cura. Na plena revelação que nós vivemos, nós entendemos perfeitamente que isso é possível. Por isso que o apóstolo dizia: eu tanto sei estar na fartura como na escassez. Sei nas duas situações. Eu sei estar saudável, sei estar enfermiço. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós sabemos, disse o apóstolo, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Está precisando de uma cura? Estou. Se o Senhor der, vai ser para o seu bem, para a minha glória, vai, Ele dá. Mas se eu não der a cura, se eu mantiver a doença sobre você, e a minha glória para o seu bem, não é melhor? E o crente diz: é melhor, eu creio dessa forma. Muitas vezes Deus faz isso. Aí eu pergunto a você: você lembra dos benefícios físicos que você recebeu depois do seu novo nascimento? Como você passou a ter o corpo como tempo, que tinham doenças mortais, incurados, e foram curados, receberam o benefício do corpo, porque foi do agrado do Senhor lhes conceder, respondendo a oração da igreja. Então, irmãos, a pessoa recebe não somente benefícios espirituais, mas recebe também benefícios físicos. Esses são sinais de quem recebe a salvação. Mas aí tem um terceiro sinal ainda. A terceira lição: a pessoa manifesta ainda a sua imperfeição. Pastor, como é que a pessoa manifestando imperfeição, isso pode ser um sinal da salvação? Manifestando pecados, imperfeições. A gente precisa se lembrar que não existe crente perfeito sobre a terra. Não existe. Todos mostram ainda, todos os crentes.
Depois da salvação, a gente sabe que vem a santificação. Quando o pecador começa a ser expurgado das suas imperfeições. Enquanto ele estiver sempre expurgado, e vai ser até duas coisas aqui no texto. Esses crentes aqui que foram curados, que nasceram de novo, os 2 cegos, depois foram curados da vista, eles foram exortados a não divulgar o benefício recebido. Se Jesus chamou, vem cá, veja, vocês receberam a cura da vista, agora vocês vão sair daqui, vocês não vão dizer a ninguém. Quer dizer, se Jesus precisou dizer isso a eles, é porque eles se manifestam já em perfeições. Versículo 30, na segunda parte, está dizendo assim: Jesus, porém, os advertiu severamente. Olha o advérbio, severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Esses homens receberam quantos benefícios? Benefícios espirituais. Foi com o novo nascimento, quebrantamento, reconhecimento de que Jesus era Deus. E receberam o benefício físico, que foi a cura da visão. Repare bem, acompanhe. Jesus não os proibiu de divulgar o novo nascimento, mas os proibiu de divulgar a cura da cegueira. E aqui eu vou dizer a você 2 motivos pelos quais Jesus os proibiu de divulgar a cura da cegueira. O primeiro motivo são as fraquezas humanas, elas são gritantes, mesmo na gente crente. Por quê? Porque a nossa tendência, irmãos, é sempre apresentar ao Senhor as nossas necessidades espirituais, materiais, por exemplo. A nossa tendência é sempre agradecer a Deus, em primeiro lugar, as bênçãos materiais. Senhor, eu te agradeço pelo ano bom que nós tivemos. Nossa mesa foi suprida, não faltou dinheiro para... Estivemos com saúde, viajamos. Em nome de Jesus, amém. Ninguém, se lembra de agradecer pelas bênçãos espirituais recebidas, pela Escritura, pela igreja, pelo tanto da palavra que ouvi. Então, Jesus sabia que esses 2 cegos, ex-cegos, receberam o novo nascimento, receberam também a cura da cegueira. Mas eu tenho certeza que se eles saírem daqui, eles vão alardear a cura da cegueira, e não que nasceram de novo. Então, Jesus os proibiu severamente de não publicar. Esse é o primeiro motivo. Jesus não queria que eles aprendessem essa lição errada de botar a bênção material acima da espiritual. Então, não digam. E o segundo motivo que Jesus que eles alardeassem é porque Jesus não queria aparecer no cenário como curandeiro. As pessoas andavam em atrás de cura física, de cegueira, de lepra, de aleijão, de todo tipo de problema físico. O povo não queria, não é na verdade. Vamos ver a partir do 35. Tendo se levantado outra madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ele se retirava e orava sozinho. E os discípulos dormindo. Amanhecia. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te procuram. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Eu preciso pregar em todo canto, pois para isso é que eu vim. Então, não é o ministério principal do Senhor. Estamos, Senhor. Será que eles obedeceram? Que nada, irmãos. Eles desobedeceram Jesus e publicaram a cura. Porque em Mateus 9:31 está escrito assim: saindo eles, manifestaram fé, manifestaram quebrantamento, sim. Crença na divindade de Jesus, sim. Sinais de quem nasceu de novo. Mas o destaque para eles era a cura da vista.
Essa era a ênfase deles. Também puderam, irmãos, uma pessoa que nasce de novo, ela nem sabe que nasceu de novo. É como um bebezinho. O bebezinho nasceu, está no colo da mãe, recém-nascido. Ele sabe isso? Ele não sabe. Ele sabe que nasceu? Não sabe. Só com os meses ele vai tomando conhecimento da vida, começa a pegar no pé, na palpar, né? Vai tomando conhecimento das coisas à medida que o tempo passa. Assim mesmo é um novo nascido. Por isso que eles estavam querendo dizer a todo mundo que agora estavam vendo. Era esse o problema. Crentes novos sabem muito pouco das coisas e são susceptíveis ainda às coisas da vida passada. Olha, os crentes mais velhos muitas vezes são assim, manifestam essa conduta de desobediência, quanto mais os crentes novatos. O certo, irmãos, é que os pecadores, mesmo tendo nascido de novo, mesmo tendo recebido a fé, ainda manifestam as imperfeições da velha vida. Isso está em todos nós. E embora nós não vivamos mais nas transgressões em que vivíamos, nós cometemos erros até mesmo nas ordens mais claras de Cristo. Como esse exemplo aqui, ó, vocês vão sair, vocês não vão dizer que eu curei vocês da cegueira, está certo? Certo, Senhor. Saíram, pois foi que foi. Nós também somos assim. Olha, o dia do Senhor é do Senhor, viu? Não é verdade? É seu ou meu? É seu, Senhor. Então vocês vão usar, para mim, nessa guia de governo, quem sustenta a minha causa, a minha casa são vocês, está certo? Com os dízimos e as ofertas, está certo, Senhor. Na prática, irmãos, é uma negação, é uma roubalheira só. Nós transgredimos como crentes antigos as ordens mais claras. Ó, o culto a mim deve ser conforme o Novo Testamento, está certo isso? Não quero nada do Antigo Testamento no culto do Novo Testamento. O Antigo Testamento que regia era a lei cerimonial. Essa lei cessou. Quem vai reger o culto da Nova Aliança é o Novo Testamento. Está certo, Senhor. Aí quando começa, irmãos, o povo inventa todo tipo de coisa no culto. Enfeita aqui de bola, bota jarro, bota flor, bota pintura, né? No Novo Testamento inventa coral, de duete, de quarteto, aquelas coisas que a gente tinha antigamente. Apresentação de visitante, culto da pátria, culto dos casais, culto dos namorados, culto das crianças, todos bebam, atentar contra aquelas ideias. Eu tive uma ideia, a ideia está de acordo com a Escritura, está não, então jogo na lata de lixo. Os exemplos, irmão, na Escritura de santos que desobedeceram, não são para quem imitemos, não. Fazendo assim porque Davi também fez. Fazendo assim porque Saul também fez. Esses exemplos que o Senhor colocou na Escritura, o apóstolo disse que não é para a gente imitar, não, é para a gente evitar. Justamente para evitar. Que está escrito. Romanos 15,4 diz assim: tudo quanto foi, porém mesmo assim, alertados de antemão, esses dois homens, esses dois servos, desobedeceram a Cristo. Foram por todo canto, anunciaram que Cristo curou eles da cegueira. O que tinha de cego na região, lavrou para perto de Jesus, para também ser curado. Então Jesus agora não é um salvador. Era isso que ele queria evitar. Então, crentes nascidos de novo, embora não vivam mais no pecado, a imperfeição ainda é marca de quem recebe a salvação. Tem um crente ali que não peca mais. Mentira. Então não é salvo. Temos um coração enganoso que bate no nosso peito, desesperadamente corrupto. É importante baixar a nossa autoestima. Quando você se achar que está se elevando, dê uma pancada na sua autoestima. Diga como o apóstolo: miserável homem que sou. Diga como Paulo: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais toda essa atenção é necessária, para que mantenhamos o nosso testemunho, não venhamos a envergonhar publicamente o Evangelho, nem o nome do Senhor. De uma mesma boca, irmão, não pode proceder
bênçãos, cantando os salmos e ao mesmo tempo maldição, como diz Tiago, com a mesma boca. Então o texto nos mostrou que é pela graça de Deus que recebemos bênçãos espirituais e bênçãos físicas. Nosso Deus bendito, sonda, Senhor, o nosso coração, para que possamos desconfiar dele, das suas intenções, dos seus desígnios. Ele não é confiável. Tanto é, Senhor, que tu operaste em nós um novo nascimento, porque aquele velho homem para nada serve. E esse novo homem, Senhor, é tentado, perturbado o tempo todo pelo velho homem. Por isso que precisamos as lições no coração. Ajuda-nos a saber que quando somos salvos recebemos bênçãos espirituais, materiais, mas ainda continuamos pecadores. Desobedecemos a tua palavra. Capacita-nos, Senhor, a sermos desconfiados conosco, a procurarmos sempre na Escritura a razão das ideias que temos, dos pensamentos, desígnios, emoções, intenções, para que não venhamos, Senhor, a transgredir a tua lei. Dá-nos uma semana na tua presença, Senhor, possamos em 8 dias estar de volta aqui para celebrar o teu nome. Tem misericórdia de nós, guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cantemos o salmo, irmãos, o bloco do salmo que está no nosso texto. Desde a eternidade. Desde a eternidade, a misericórdia segue a todos que eu tenho em justiça sobre as gerações.